E aí, meus amigos, estamos de volta, mais uma aula do sétimo ano, comigo, professor Júnior, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que tem muito a ver com esse mês de novembro, muitas coisas que aconteceram nesse mês de novembro, que é o tráfico de escravos e a escravidão no Brasil, tá bom? Olha só, a nossa habilidade é essa aqui, ó, EF07HI16, que a gente na verdade, a gente vai analisar a dinâmica e o comércio da escravidão, de escravizados, identificando quem foram os responsáveis pelo tráfico naquela época, né, no século XV e XVI, e as regiões africanas de onde mais vieram escravos, tá bom? Essa é a nossa habilidade. Vamos começar com uma pergunta simples para vocês. Havia escravidão lá na África? Sim, na África já havia escravidão antes da chegada dos europeus. Só que aí, como eu coloquei para vocês, ó, tinha alguns motivos dessa escravidão. Por exemplo, por guerras, tribos inimigas, elas lutavam entre si, aí eles aprisionavam os soldados inimigos e transformavam eles em escravos. Ou às vezes por fome, uma pessoa que estava passando muita necessidade, ela se deixava se tornar escravo para poder ter alimentação. Um outro motivo da pessoa se tornar escravo também na África era a questão da punição. Por algum crime, aí essa pessoa era obrigada a trabalhar como escrava. Ou também por dívidas, a pessoa tinha algumas dívidas e aí ela se deixava tornar escravo e para poder pagar aquela dívida, tá certo? Agora um detalhe importante, ó, em todas essas formas de escravidão aí, lá na África, o indivíduo, ele tinha o direito à sua liberdade e dificilmente eles eram tão castigados como a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O tráfico atlântico. O tráfico atlântico foi quando os europeus atravessaram o Oceano Atlântico até a África, chegaram até lá e iniciaram o processo de troca e compra e comércio de pessoas lá na África, tá certo? Aí quem foram esses europeus? Portugueses, ingleses, franceses, holandeses e outros também, né? Assim, a partir do século XV, né, lembra das grandes navegações, iniciou-se o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Outro fator importante, para você não esquecer, o principal fator que marcou o tráfico de escravos foi o que? Foi a troca dos escravizados, das pessoas capturadas, por armas de fogo. Os reis africanos, eles tinham interesse de trocar as pessoas que eles conseguiam capturar nas guerras por armas, exatamente para tornar os seus exércitos mais fortes, tá bom? Então, o principal produto que impulsionou, o principal fator que impulsionou o tráfico foi as armas de fogo. Aqui eu trouxe um mapa para você ver, ó, que a gente tem aqui o continente da África, do lado direito, e o Brasil, aqui a América do Sul, Brasil, na parte esquerda do mapa. Aí você pode ver que grande parte dos escravos saíam da região ocidental da África, ó, tem África Centro-Ocidental, África Ocidental, e aí uma grande quantidade de escravos eram trazidos para cá, para o Brasil, tá bom? Ó, só uma informação para você, ó, de acordo com estudos sobre o tráfico, cerca de 10 milhões de pessoas africanas foram capturadas e levadas para a América. Desses 10 milhões, ó, cerca de 5 milhões, metade disso veio para cá, para o Brasil, tá certo? Muito importante você, aluno do sétimo ano, saber disso, que isso faz parte da nossa história. Aqui na imagem a gente tem, ó, o interior do navio negreiro, para você tentar entender como é que era essa viagem, ó. Aqui, ó, atravessando o Oceano Atlântico, lá da África até a América. Como é que era essa viagem? Essas viagens geralmente duravam 30, 40, 50, 60 dias, certo? Um mês, 2 meses, ou até um pouco mais. E aí os escravos eram amontoados dentro do porão do navio, como vocês estão vendo na imagem. Eles recebiam um mínimo de alimentação. Imagina só, você fazer uma viagem de navio dentro de um porão, né, durante 2, 3 meses, com centenas de pessoas. Às vezes, como tem no livro de vocês, diz o seguinte: num navio que cabia 100 pessoas, eles colocavam 300. E aí tem um detalhe, ó, eles tinham que fazer xixi, cocô, tudo aí nesse lugar. Imagina as péssimas condições, e aí isso causava muitas doenças.
muitas pessoas não sobreviviam, porque por falta de ar, por causa de doenças, enfim, era uma viagem totalmente de terror, gente. E além disso, muitas vezes quando os escravos se rebelavam, eles eram castigados no convés do navio, para que os outros servissem de exemplo para os outros escravos. Geralmente eles eram chicoteados. Quando tinha uma revolta dentro do navio, eles escolhiam um ou dois escravos e chicoteavam ele até a morte. Era muito complicado, gente, essas viagens no Oceano Atlântico. Quando chegavam aqui na América, por exemplo, no Brasil, eles realizavam um trabalho forçado. Por quê? Porque eles vinham exatamente para isso. Os grandes fazendeiros, grandes produtores de cana, criadores de gado, eles colocavam os escravos para trabalhar forçado. Por exemplo, em jornadas que duravam de 12 a 15 horas por dia. Os homens geralmente faziam os trabalhos mais pesados, como agricultor, ferreiro, marceneiro, carregador, praticamente tudo. Todo o trabalho mais braçal era realizado pelo homem. As mulheres também faziam alguns trabalhos pesados, como plantar, colher, certo? Mas muitas vezes elas acabavam trabalhando nas casas dos senhores de engenho, dos grandes fazendeiros, lavando, passando, até amamentando os filhos dos brancos. Algumas mulheres também eram colocadas para vender doce na rua, e todo o dinheiro que ela arrecadava, ela tinha que passar para o seu dono, certo? Era uma condição muito humilhante nessa época, tá certo? Aí você pode estar se perguntando assim, professor, mas essas pessoas não resistiram a essa escravidão? Sim, resistiram. Aí nós temos dois tipos de resistência. A resistência cultural e a resistência física. A resistência cultural é aquela resistência que não é através de luta, mas através de atitudes. Por exemplo, os escravos, quando vinham para cá, eles continuavam praticando suas religiões, tentando manter as suas palavras, os seus idiomas, algumas festas. Isso era uma forma de resistir culturalmente. E aí um detalhe interessante, a capoeira é uma controvérsia, né? Algumas pessoas dizem que ela surgiu na África, outras dizem que ela surgiu aqui. Então, a capoeira, ela é uma forma também de resistência física e cultural, né? Porque ela envolvia música, né? Um certo ritmo dançante, mas que era uma luta. Então agora vamos falar sobre a resistência física. Muitas vezes os escravos quebravam ferramentas, incendiavam plantações, eles agrediam os feitores, que eram aqueles homens que eram responsáveis por ficar vigiando os escravos. Muitos deles também se suicidavam, que era uma forma de resistir, ou então fugiam. Lembrando que muitas vezes esse tipo de resistência era punida com castigos ou até mesmo com a morte, certo? Uma informação importante, para evitar as fugas e também como os senhores de engenho, os fazendeiros, eles tinham muitos escravos, era muito comum naquela época os escravos, quando chegavam aqui, principalmente os homens, eles eram marcados com ferro quente, em brasa, com um símbolo que representava que ele era uma propriedade daquele dono de engenho, tá certo? Porque quando ele fugia, ele era identificado através daquela marca. Ou seja, o escravo ele era tratado como se fosse um animal. E aí a gente vai falar aqui, estamos quase terminando a nossa aula, a gente vai falar sobre um dos principais pontos ou focos de resistência naquela época, no século XVI e XVII, que foi o Quilombo dos Palmares. O que foi o Quilombo dos Palmares? Foi o maior foco de resistência dos escravos. Por quê? Porque ele reunia milhares de escravos que fugiam, eles iam fugindo para aquela região de Alagoas e foram formando uma comunidade de escravos. E essa comunidade, ela ficava em volta de um lugar que tinha muitas palmeiras, e aí acabou recebendo esse nome de Palmares. Eles resistiram por várias décadas. O governo português tentou várias vezes acabar com o Quilombo dos Palmares, mas acabou não conseguindo. Mas aí, um tempo depois, por volta de 1690, ele contratou, o governo português contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho para acabar com o Quilombo dos Palmares, tá certo? Um dos maiores símbolos do Quilombo dos Palmares foi o seu líder, um dos seus líderes, o Zumbi dos Palmares, que ele foi morto em 20 de novembro de 1695. A morte de Zumbi, mais ou menos que marca o fim
do Quilombo dos Palmares e a resistência dos escravos, tá certo? O dia 20 de novembro, ó, como vocês estão vendo aí, e que foi comemorado recentemente com a tragédia aqui no Brasil, ele foi escolhido, né, o dia 20 de novembro, que foi o dia que o Zumbi morreu, ele marca o dia da consciência negra no Brasil, tá certo? Então, galera, é isso a nossa aula de hoje sobre o tráfico de escravos. A gente viu os motivos que levavam as pessoas a traficar escravos lá da África para a América, tá certo? Vimos, por exemplo, que os europeus foram os grandes responsáveis por isso. Falamos como era a questão das viagens e também as condições dos escravos aqui no Brasil e também as suas formas de resistência, tá bom? Então eu espero que você faça a sua atividade, vai lá no Classroom, faz a atividade ou então faz pelo WhatsApp e não esqueça de mandar para os seus professores, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau!